Bem-vindo, Pedro, tudo bem? Bom dia, Pedro. Tudo bem? Pedro, deixa eu fazer uma pergunta bem objetiva. Já dá para dizer que uma organização criminosa tentou dar o golpe de Estado no Brasil? E dá para listar o nome dos integrantes dessa organização criminosa? Olha, eu acho que a materialidade... O direito tem uma distinção: materialidade do crime, tipicidade do crime. Materialidade é a prova de que existe um crime e a tipicidade é enquadramento de uma conduta numa determinada previsão de crime no direito penal. Tipicidade e materialidade, nesse caso, eu acho que há, sim. Nós temos materialidade tanto do crime de agressão ao poder de Estado, quanto do crime de golpe de Estado. E é importante só fazer uma ressalva, Renato. Existe uma distinção no conceito de golpe de Estado na ciência política da do direito. A extrema-direita tem usado dessa confusão, né? Falando, nossa, mas golpe de Estado não ocorreu, está aí a democracia, os poderes funcionando. Não, o crime de golpe de Estado ele ocorre na tentativa do golpe de Estado, porque, obviamente, uma vez que houve um golpe de Estado, a ordem jurídica da democracia já ruiu, já não existe mais. Então, não tem sentido você punir um golpe de Estado porque ele ocorreu. Ele ocorreu já é uma nova forma de poder, né? Então, no direito, o que se chama crime de golpe de Estado, e é assim que a Lei de Defesa da Democracia chamou, é a tentativa de realizar um golpe de Estado. Só para explicar isso. Mas nós temos a materialidade do atentado a um poder de Estado, que é um crime grave. Temos outro crime grave, que é o golpe de Estado. E temos o crime, a meu ver, muito claro, de organização criminosa. Mais de 4 agentes. Sabemos que não tem como ter havido sem financiamento, os ônibus foram pagos, quer dizer, houve uma organização com distinção de funções. Um financiou, outro estimulou, outro agiu, foi lá e quebrou, outro comandou. Quer dizer, houve uma organização criminosa, sem dúvida alguma, né? Na forma com que a lei prevê. Então, que houve tipicidade e materialidade do delito, eu não tenho dúvida. Aqueles que foram capturados executando esse crime no dia 8 de janeiro têm que responder por esses 3 delitos da cadeia. Ponto. E no caso deles está comprovada a autoria, eles cometeram esse crime. A meu ver, está comprovada a materialidade, está comprovada a tipicidade. Óbvio que isso tem que ser feito individualmente e está se dando um exemplo para o país, a meu ver, de como se investiga e se processa democraticamente as pessoas. Com sigilo, sem espetáculo, paulatina, com observação dos direitos, do direito de defesa, do devido processo legal. É assim que as coisas têm que ser. Tem muita gente ansiosa, não, tem que prender, não tem que fazer nada, tem que fazer do jeito que está sendo feito. A Polícia Federal, o ministro Flávio Dino, o Ministério Público estão agindo adequadamente. É assim que tem que ser feito mesmo. O Judiciário está agindo adequadamente. O tempo da justiça não é o tempo da notícia. Não deve ser o tempo da notícia, sob pena de não ser justiça. E também não é o tempo da ansiedade da gente. Então, está tudo sendo feito adequadamente, até para essa gente depois não vier com o discurso de serem mártires, né? São criminosos, né? Estão tendo direito de defesa, como tem que ter individualmente. Os que apresentarem defesas que imunizem da tipicidade, da materialidade ou da autoria vão ser julgados inocentes, têm que ser julgados inocentes. Os que não conseguirem se livrar das acusações de autoria, materialidade e tipicidade vão ser condenados e acabou. E é isso que tem que acontecer. Agora, a extensão da autoria ainda falta informações. As investigações elas estão se realizando, Renato, com um sigilo, que é como tem que se realizar numa democracia, por 2 razões. Primeiro, para preservar o direito dos investigados, coisa que não houve na Lava Jato. Você não pode destruir a imagem de pessoas que estão sendo investigadas, porque a pessoa que está sendo investigada não há a mínima... vamos dizer, se você tem uma mera suspeita, não há a mínima condição de sequer de acusar a pessoa de um crime. Então, não tem sentido expor ela a público.
Essa é a primeira razão. A segunda é a própria eficiência da investigação. Essa é uma razão de interesse público. A investigação fica muito menos eficiente quando ela é pública. Porque quem é investigado e é culpado pode sumir com provas, pode provocar mecanismos que prejudiquem a investigação. Então, investigação eficiente sempre é investigação sigilosa. Então, nós não sabemos. A polícia tem agido corretamente, tem agido com sigilo. Aliás, nós estamos tendo uma demonstração de como é uma investigação democrática no país. A prisão, por exemplo, daquele Anderson foi feita sem espetáculo, sem exposição indevida do preso. Quer dizer, é assim que as coisas têm que ser numa democracia, né? Estamos tendo uma aula de como que se realizam prisões em situação democrática, etc. É assim que a coisa deve ser feita, né? E, obviamente, investigações são sigilosas, devem ser, né? Em suma, a coisa está rodando como tem que rodar. Nós não temos informações para saber até que ponto já se descobriu de autorias. É natural, numa organização criminosa, Renato, quanto mais você vai ascendendo ao topo dessa investigação, mais difícil vai sendo a prova. Mas, hoje em dia, o Estado tem condição de saber muito, muito mais do que sempre na história da humanidade. Ao contrário do que a Lava Jato falava, não, esses crimes são impossíveis de provar, não é verdade. Nós nunca tivemos na história da humanidade o ser humano tão acompanhado na sua intimidade, né? Eu vou falar com um amigo, eu vou almoçar com os amigos hoje aqui em casa, e nós vamos estar conversando com o celular do lado. Não sei se vocês já notaram, a gente fala de um produto. Já aparece. Tem que tratar a frieira. Pô, começa a aparecer em todas as minhas redes sociais propaganda da tal frieira. Eles estão ouvindo tudo, né? O celular capta o que eu estou falando. Aí eu saio para ir fazer uma compra no supermercado, eu sou filmado no elevador, eu sou filmado na rua, eu sou filmado no interior do supermercado. Aí eu faço o pagamento é registrado e pode ser acessado. Eu só posso fazer pagamento em dinheiro até um determinado valor, sob pena de eu ter que assinar um papel de onde veio aquele dinheiro, né? Ou seja, é uma vida absolutamente controlada pelas instituições públicas e privadas. O Estado, numa investigação, tem total condição de ter acesso às minhas comunicações, ao meu sigilo bancário, a toda a minha vida. Quer dizer, então, o Estado, se agir de forma eficiente, aí eu não tenho como saber se está agindo de forma eficiente ou não, até porque temos que ser claro, a polícia, o Ministério Público, os órgãos de investigação estatal, tem, na sua maioria, integrantes bolsonaristas, isso precisa ser falado, é um grande problema que o novo governo tem, e isso pode eventualmente prejudicar as investigações, mas eu posso afirmar aqui, se a polícia quiser, descobre todo mundo que se envolveu nisso aí. Descobre porque tem instrumentos para isso. Veja a investigação que houve nos Estados Unidos, né? As pessoas lá estão sendo presas para até 20 anos de cadeia por causa do ato no Capitólio. Descobre todo mundo, gente. Foi tirado... Por favor. Imagina, não quero te interromper, pode concluir. Não, você tem imagens, as pessoas divulgaram nas redes sociais. Ah, mas o Anderson lá jogou fora o celular dele, disse que perdeu, né? E as pessoas, não, mas ele tem que ser punido por isso. Isso é papo de Lava Jato, gente. Nós temos que entender o seguinte, uma investigação democrática constitucional, ela tem por princípio não obter provas pela pessoa do investigado. Obter provas pela pessoa do investigado é uma derivação da ideia de tortura. O que é a tortura? Eu procurar obter as provas da culpa pela pessoa do investigado. O Estado moderno, contemporâneo, democrático, constitucional, que tem por base os direitos humanos, obtém provas sem ser pela pessoa do investigado. O investigado comparece na investigação para se defender. Esse que é o papel do investigado. Então, se ele some com provas, é direito dele. Ele não precisa se incriminar. Não tem o dever de autoincriminação. Países que dizem que a pessoa tem que ser punida porque sumiu com provas têm um grau a menos de civilização, porque desejam obter provas pela pessoa do investigado.
Nós temos que entender isso. E não precisa no mundo de hoje. O sujeito estava nos Estados Unidos, jogou o celular no Rio, tudo bem. Na lógica do Ministério Público e da PF, que é uma lógica punitivista no Brasil, ele tem que ser punido. Se eles forem coerentes com o que eles sempre fizeram e fizeram na Lava Jato, vão punir esse sujeito por isso. Se não fizerem isso, é porque estão protegendo o colega, porque ele é delegado da Polícia Federal. Né? Então, nós temos que estar atento a isso, porque não dá para agir com duas réguas. Se eles sempre defenderem esse ponto de vista, eles têm que defender esse ponto de vista agora. Eu estou defendendo o ponto de vista que eu sempre defendi. Né? Tudo que está no celular dele pode ser obtido por celulares de terceiros e por nuvens. Se a polícia quiser, obtém. Se não obter, é porque protegeu. Isso tem que ser falado claramente. Mas eu espero que ela esteja obtendo todas as informações necessárias, que podem comprovar a culpa dele ou não. O que eu vi até agora divulgado na mídia é comprometedor. Ele vai ter dificuldade, esse sujeito. O próprio governador que o comandava atribuiu culpa a ele no seu depoimento. É o chefe dele dizendo que ele é o culpado. Então, a situação dele não está boa, Renato. Né? Mas, de qualquer forma, o que eu queria dizer, nós temos que ter clareza disso. Eu estou muito preocupado com discursos que eu tenho visto nos progressistas, na esquerda em geral, punitivistas. Nós não podemos aderir a isso. Não só porque pau que bate em Chico, bate em Francisco. Eu vou dizer franco, Renato, que a história mostra que nem sempre isso é verdade. Uhum. Né? Mas eu posso dizer, num país atrasado como o Brasil, a verdade é imensa. A chance de bater na esquerda é imensa. Eu não sei se bate na direita, mas em nós bate. Então, essa é a primeira questão, que é uma razão político-estratégica. Mas, segunda coisa, nós defendemos... Se a esquerda e os progressistas não defenderem os direitos humanos e a democracia constitucional, hoje ninguém defende. Hoje ninguém defende. Não há liberal, isso não existe mais. A centro-direita está absolutamente contaminada pela extrema-direita. Então, só nós podemos defender esses valores. Nós não podemos nos desgrudar deles. E outra coisa, é absolutamente possível, normal, você punir crimes dentro dos quadrantes dos direitos humanos e da Constituição. É absolutamente tranquilo fazer isso. No Brasil, nós vivemos nessa lógica autoritária, que ou você pune o sujeito com abusos e autoritarismo, ou você não faz nada. Nós temos que mostrar para a sociedade que, de forma civilizada, é possível encontrar um caminho do meio aí. Né? Porque esse caminho é trilhado já por sociedades civilizadas há muito tempo. É uma experiência de pelo menos 7 séculos. Não é nada novo. É fácil trilhar. Basta querer. Pedro, e em relação a essa denúncia do Marcos Duval, né, mais propriamente o enredo que ele montou para fazer a denúncia, o Alexandre de Moraes chamou de Operação Tabajara, né, brincando lá com a história do Organizações Tabajara, do Cacete Planeta. Você acha que foi, de fato, a denúncia faz sentido, olhando como jurista? Ou pode ter sido uma armação aí entre o Marcos Duval, o Daniel Silveira e o Bolsonaro para tentar implicar como um prevaricador o Alexandre de Moraes? Acho muito difícil. Se for uma armação, é a armação mais idiota e mais mal assessorada que eu vi na minha vida. Para tentar tornar impedido o Alexandre de Moraes. Isso é uma estupidez. Né? É muito clara a nossa legislação no sentido de demonstrar que não torna impedido o juiz qualquer tentativa proposital de torná-lo impedido. Então, qualquer tentativa que possa ser tida como proposital de tornar um juiz impedido, não o torna impedido, por razão óbvia. Porque senão, basta eu achar que eu tenho uma temeridade, achar que eu tenho um caso contra mim, que eu sei que tem provas contra mim, eu vou lá e crio uma situação que torna o juiz impedido. Isso não torna o juiz impedido, porque foi proposital. Né? A lei é clara, é expressa nesse sentido. Então,
no mínimo, faltou assessoria jurídica se houve a intenção de armar. Então, eu acho que foi muito primário. Essa gente tem advogados bons aí que os assessores. Primários, né, Pedro? É muito primário. Eu acho que não é isso. O que eu acho que tem, Renato, é algo que a gente tem que ter mais consciência. Tem um livro aqui, ó, que eu vou sugerir a leitura, através do Marcelo Semer, que eu devorei esse livro, chama Tambores à Distância, do Joe Morral. Ele é um livro muito interessante. Esse Joe, ele foi um ativista antifascista, mas foi também um acadêmico que estudou a extrema-direita. E ele observou que a extrema-direita ela usa a mentira como forma de comunicação cotidiana. Então, ele passou a utilizar da infiltração em organização da extrema-direita, não como forma de jornalismo, mas como forma de pesquisa acadêmica, para poder ter um contato direto com o fato. Ele como pesquisador. Como é que você lida como pesquisador, entenda, Renato, com um fenômeno político que usa da mentira como cotidiano? E ele ali constatou que era mentira mesmo, etc. Tal. Ele relata, não vou aqui ficar dando spoiler do livro, mas é muito interessante, sugiro a leitura para todos. Então nós temos que nos habituar que essa gente mente como prática cotidiana. Então tudo tem que ser visto com cautela. Então, por exemplo, aquele presidente do PL, ele fala na mídia que tinha uma série de atos preparatórios de golpe com todo mundo e vai, na hora que é para valer, que é para chegar em juízo, que daí vale, ele fala que não, isso foi uma figura de linguagem. Né? Ou seja, não dá para acreditar no que essa gente fala para a mídia. Né? Então, eu acho, primeiro, que a gente tem que ter essa prevenção, digamos assim. Né? Então, o que esse Marcos Duval falou, ele fala que ele não é bolsonarista, é um problema psíquico dele. Ele é totalmente de extrema-direita e bolsonarista, o que ele demonstra quando ele, inclusive, vai mudando versões sem ter nenhum tipo de pejo. É só ver a participação dele na CPI da Covid. Eu até esqueci de pedir, ia pedir para a Adri separar alguns momentos do Marcos Duval na Covid que são, assim, escandalosamente bolsonaristas, Pedro. Então, mas essa falta de vergonha em ir mudando de posição é típico da extrema-direita. Ele não é um democrata de centro, como ele quer pôr. Ele é um extremista. Esse uso da mentira e da mudança de versões de forma cotidiana demonstra a postura política dele. É característica do extremista mentir, né? Mudar versões. Então, essa é a primeira questão. Por tudo que ele falou, eu acho que se existe alguma chance de alguma das versões ser verdadeiras, a minha intuição, é uma mera intuição, posso estar enganado, é que a primeira versão tende a ser a mais verdadeira. Pela minha experiência como advogado, 40 anos de exercício da profissão, ou seja, Bolsonaro teve a intenção, me parece, de realizar um golpe de Estado. Mas isso precisa ser investigado, né? Porque esse sujeito não é confiável. Os outros dois integrantes da reunião também não são confiáveis, são extremistas, logo usam a mentira como método. Então, é preciso investigar. A polícia tem como fazer a investigação, né? Por uma série de fatores. Verifica se houve reunião no dia, etc. Se o celular estava ali. Ele fala, né, Pedro? Ele descreve o caminho que ele fez. Ele fala, eu saí, fui para a garagem do Senado... Isso, Senado, é que quando você falou, tem câmera em todo lugar. O próprio filho do presidente, o Flávio Bolsonaro, já reconhece que houve a reunião. Quer dizer, você vai. Tem como investigar, não vou aqui me alongar, tem como investigar. Não precisamos ficar aqui adivinhando o que essa investigação vai realizar. Tem que ser feita de forma sigilosa. Tal. Mas, de qualquer forma, me parece que a primeira versão é que é a mais factível. Mas tem que investigar, é uma mera... Eu fiquei pensando, Pedro, será que ele não estava sob chantagem? Em algum momento... Porque assim, olha, ele fez a denúncia antes do dia 12 de dezembro, né? Se eu não me engano, foi dia 9, é isso? Agora, enfim, ele fez a denúncia para o Alexandre de Moraes. Ele foi lá e falou, Alexandre... Ele foi no dia 15 se encontrar foi depois do dia 12. De Moraes. Depois do dia 12, ele vai lá e fala, olha, aconteceu isso.
O Alexandre fala, põe no papel, segundo o Alexandre, documenta, me entrega aqui, a gente vai ver. Não vou fazer isso. Então, ok, muito prazer, e segue o seu rumo. Ele pega e, segundo ele, liga para o Daniel depois disso e fala, olha, não vou mais fazer o serviço. Não vou mais fazer isso. Beleza, beleza. Bom, ele demorou até dia 2 de fevereiro para tornar isso público, sendo que nesse percurso ele apoiou o Rogério Marinho para a presidência da Câmara, fazendo discursos bolsonaristas. O que o moveu a fazer essa denúncia no dia 2 de fevereiro? Crise de consciência? Impossível. Esses caras não têm crise de consciência. Ele pode ter achado que ele conseguiria provocar o entendimento do Alexandre pelo fato de ter comunicado, mas a reação do Alexandre foi absolutamente correta. Fofoca, juiz ouve todo dia. Investigador ouve fofoca todo dia. Isso faz parte. Delegado de polícia que está investigando um crime ouve fofoca todo dia, gente. Não é que ele tem que pegar e transcrever toda a fofoca que ele ouve, porque senão a investigação vira um tumulto, não vira uma investigação. Exato. Ele é obrigado a fazer mecanismo seletivo. O primeiro mecanismo seletivo que ele tem, você está me trazendo uma fofoca, vamos pôr no papel? Vamos formalizar isso? Se a pessoa se nega a formalizar, não tem como meter uma faca no pescoço dela. Né? Na hora que ele vai trazer a termo a expressão que o direito usa, a pessoa fala outro discurso, acabou. Ela tem direito. Não sei se as pessoas sabem, mesmo se ele transcrevesse o que ele falou naquele dia para o Alexandre, ele topasse falar ali na hora e transcrever, ele poderia mudar isso depois. Até a hora que ele depõe em juízo, ele pode mudar 300 vezes o que ele falou. E a lei não aplica nenhum tipo de sanção. Nós temos o direito de mudar o que a gente fala na polícia. Então, isso não quer dizer nada. E se ele acha que ele poderia provocar um impedimento do Alexandre por isso, ele está sendo, no mínimo, ingênuo e mal orientado. Se ele fez faculdade de Direito, sinal que fez uma má faculdade de Direito, compromete a instituição que ele cursou, porque não sabe ler. Você sabe qual que é o perfil dele, né, Pedro? Ele diz que ele trabalhou na SWAT, na CIA, no FBI. Isso é muito estranho. Ó, essa história de... Eu vou ser franco também, essa profissão, cara que é treinador privado de polícia, eu posso entender assim, um cara que fornece um equipamento especial para a polícia, uma arma laser, sei lá. Aí ele vai treinar a polícia. Tá bom, ele é um agente da empresa que produz aquele equipamento. Mas um treinador, por que a polícia precisa disso, Renato? Desculpe. Para que, como escola, por exemplo, da PM, do Barro Branco, que tem os maiores especialistas do país em segurança pública, precisa de um treinador privado? Eu acho isso muito estranho. Muito estranho. Não, muito estranho, e eu vou dizer mais. Eu acho que não é verdade no caso dele, mas isso o tempo dirá. Por exemplo, você precisa de um treinamento da SWAT. Você faz um acordo com a SWAT dos Estados Unidos, eles vêm aqui treinar, ou manda o pessoal daqui treinar lá. Para que precisa de um treinamento privado? Eu não consegui entender ainda. O Pedro, acho que a Adri estava me lembrando aí, está me chamando a atenção, que teve um texto da Bela Megali hoje, né, Adri? Porque a Bela Megali ela tinha escrito há um tempo atrás, que os ministros do Supremo não concordavam numa prisão do Bolsonaro naquele momento, porque tumultuaria o país. Hoje ela publica um texto dizendo que após essas denúncias do Marcos Duval, os ministros já cogitam uma prisão. Pode mudar essa visão de que uma prisão do Bolsonaro incendiaria o país. Isso complica para o Bolsonaro, essas denúncias de ontem? Já tem a impressão digital dele no golpe? Já fica mais claro que ele tem alguma coisa, um envolvimento nesse golpismo mais claro com essas denúncias? É interessante. Eu acho que se fosse só a declaração do Duval, a primeira versão, precisaria investigar. Porque primeiro precisaria demonstrar que se a versão do Duval é verdadeira ou não. E segundo, teria que se investigar para ver se foi uma mera cogitação não é crime, ou se fez parte da preparação que essa organização criminosa entabulou, se foi um dos atos preparatórios. Precisaria investigar. Eu acho mais complicado se ficar
se houver suspeita grave, de o que se quis foi comprometer o Alexandre. Porque aí demonstra uma intenção de prejudicar as investigações. E isso é um motivo claro. Eu que sou contra a prisão preventiva, vocês sabem disso, eu fui contra, falei ontem, gozado, no primeiro momento que eu fui entrevistado ontem, vocês podem pegar as minhas lives aí, né? Inclusive na Band News, eu dei uma entrevista ontem falando contra a prisão preventiva do Bolsonaro. Tinha saído a primeira versão do Duval, eu falei, por essa versão não dá para prender preventivamente, não. É um abuso, o Brasil é o país que tem abuso de prisão preventiva e tal. Mas depois que ele começou a revisar a versão e começou a surgir a hipótese dele ter tentado plantar uma suspeição do ministro, isso quer dizer que pode ter havido uma organização criminosa para prejudicar as investigações. E isso é inegavelmente motivo para prisão preventiva de todos os que estiverem envolvidos nisso. Olha aí, ó. E aí eu acho, é muito difícil alguém ouvir da minha boca legitimação de prisão preventiva de qualquer ser humano. A não ser nessas hipóteses em que há articulação de uma ação para prejudicar as investigações. Nesse caso, teria havido uma articulação de uma ação para tornar impedido o juiz que está comandando a investigação. E isso, sim, é uma forma concreta de atrapalhar, prejudicar as investigações, o que, para mim, é um dos poucos motivos legítimos que existem para legitimar a prisão preventiva. Então, se for demonstrado isso, se houver indícios muito fortes disso, eu acho que legitima, sim, uma prisão preventiva. Isso eu não falei ontem. Eu não falei ontem porque eu dei as entrevistas no momento em que não havia ainda essa hipótese levantada, porque só estava vigendo a primeira versão do Marcos Duval e não as sequenciais. Né? Quando você tem... E essa hipótese eu não vi ninguém levantar, isso que eu estou falando agora. Há uma hipótese do cometimento de um novo crime aí. A articulação de uma tentativa de prejudicar as investigações dos crimes contra a democracia, tentando, de forma artificial e provocada, se tornar impedido o ministro que comanda as investigações. Isto é motivo para prender preventivamente todos os envolvidos. O ex-presidente, o Daniel Silveira e esse Marcos Duval. Todos. Olha, Pedro, eu não creio nas bruxas, pero que ai. Eu não sou da teoria da conspiração, mas para mim, desde o primeiro momento, eu olhei esse depoimento do Marcos Duval e falei, tá estranho, tá muito estranho. E depois, quando ele começou a mudar, assim, enlouquecidamente, eu comecei a achar que podia, sim, ser uma armação e ainda continuo com essa minha desconfiança. Vou guardar ela no meu bolso aqui, te ouvindo, mas vou ficar com ela aqui para, se precisar, ela está guardada. Pedro, eu sei que você tem um compromisso, o Berzoni já chegou. Deixa eu só ler as tem mensagens. Tem alguns comentários aí, isso que eu ia falar. É. A gente já sobe o Berzoni para te dar um oi também. Vou subir. Aí, salve o Berzoni de bandeira do Brasil. Olha aí, aderiu, hein? Tudo bem, Berzoni? Prazer, Rebelo. Tá no mudo. Tudo bem, Pedro. Agora sim. Prazer estar contigo aqui, com o Renato e com a Adri. Dali, cara. Olha só, deixa eu ler aqui. Agradecer o Marcos Caseiro, que vai estar aqui no final do programa com a gente. Querido Serrano, Adorno já falava sobre isso. A marca do totalitarismo é o ódio ao pensamento, é a deliberação voluntária de mentir. É mentira diária. É isso aí. Deixa eu ver que tinha mais uma pergunta do Joaquim Silvino. Serrano, terias coragens de ir para o STF? O chat está já em campanha aqui. E tem o professor Marcelão. Alexandre Moraes tem que determinar à Polícia Federal a inclusão de Bolsonaro, Marcos Duval e os 2 indivíduos 5 estrelas na mesma cela de Silveira. Na mesma, não sei, né? Que o 5 estrelas é o nome da operação, segundo Marcos Duval, teria sido chamada de 5 estrelas.
E o Agnaldo Silva, professor Pedro Serrano, suas análises são fundamentais para quem quer se inteirar sobre cidadania. Muito obrigado pelos ensinamentos. Muito obrigada também, Agnaldo. E a Rita Vieira escreve medo do depoimento do Anderson. Eu sei que o Pedro tem que ir embora, né? Então, queria agradecer muitíssimo. Não sei se você tem um recadinho no final, alguma coisa. Senão agradeço muito o convite, Dri, seu e do Renato. Prazer revê-lo, Ricardo. Muito obrigado por tudo, gente. Até logo.